Olá pessoal, esse é o nosso terceiro bloco da aula de auxílio por incapacidade temporária e auxílio por incapacidade permanente. Neste bloco a gente vai falar somente dos cálculos dos benefícios, ok? Teve uma mudança muito grande, então é importante que a gente fale disso. Vocês já viram como era que era feito o cálculo antes da emenda constitucional 103 de 2019. Agora a gente vai ver como é que é feito o cálculo após a emenda constitucional 103 de 2019. Então, preste bastante atenção, ok? Esse é o nosso terceiro bloco de aula. Eu acredito que mais um bloco a gente já finaliza a aula sobre esses dois auxílios, ok? Então, vamos lá. Benefícios em espécie, auxílio por incapacidade temporária e auxílio por incapacidade permanente. Cálculos dos benefícios. Primeiro a gente vai falar do cálculo do benefício por incapacidade temporária, ok? Você viu que a renda mensal do benefício é justamente 91%. Agora, o cálculo mudou. Quando você assistiu a aula que trata justamente do salário de benefício e da renda mensal de benefício, era 80%, a média aritmética simples, de 80% dos maiores salários de contribuição, de julho de 94 até a data de entrada do requerimento. A emenda constitucional ela veio e disse o quê? Não tem mais descarte de 20% dos menores salários de contribuição. É a média de todos os salários, todo o período contributivo de julho de 94 até a data de entrada do requerimento. Ou seja, prejudicou os segurados porque não há mais descarte dos menores salários de contribuição. Então, dessa média a gente extrai o salário de benefício, 100% do salário de benefício. Mas qual é a renda efetiva que o segurado vai receber no benefício de auxílio por incapacidade temporária? A renda mensal do benefício é de 91% do salário de benefício, ou seja, 91% dessa média aritmética simples aqui. Tranquilo? Só que tem um detalhe muito importante. Salvo engano, por volta de 2016, teve uma alteração que, para ter direito ao auxílio-doença, certo? Que a época ainda era auxílio-doença, tinha que fazer outra média também. Média do salário de contribuição dos últimos 12 meses anteriores à data de entrada do requerimento. Ou seja, o sistema ele pega os 12 últimos meses, certo? Da data de entrada do requerimento, ele vai analisar quais são as contribuições que estão naqueles 12 últimos meses. Se houver contribuição, ele vai somar todas as contribuições existentes e vai dividir pela quantidade, ou seja, ele vai dar outro salário de benefício. Ora, professor, como assim vai ter dois salários de benefício? Sim, mas calma lá. E aí, o INSS, a legislação, na verdade, ela vem e diz o seguinte: qual é que vai ser o salário de benefício utilizado para calcular a renda mensal do benefício? O que for menor, certo? Por exemplo, o sistema vai pegar e vai fazer essa média aqui, 100% de salário de benefício. E posteriormente o sistema vai analisar se existem contribuições nos últimos 12 meses. Se existir nos últimos 12 meses, ele vai fazer outra média. Ele vai somar tudo e vai dividir pela quantidade. E aí ele vai ter duas médias. A que for menor vai ser a renda mensal do benefício, 91% dessa média menor. Por exemplo, a gente vem aqui e diz que esse segurado, certo? Média ele teve uma média ali de R$2.000, certo? Todo o período contributivo dele, de julho de 94 até a data de entrada do requerimento, deu uma média de R$2.000. Só que ele estava trabalhando. E nos últimos 12 meses, ele contribuiu 5 meses, certo? Então o sistema ele pega esses 5 meses, soma e divide por 5, ok? E essa média de 5 meses deu R$2.500, certo? Ou seja, o cara está ganhando um salário de aproximadamente, nos últimos 5 meses, a renda atual dele é R$2.500. E aí o que é que o sistema faz? Ora, deu essa média aqui, de todo o período deu R$2.000, e essa média dos últimos 12 meses, certo? Das contribuições existentes nos últimos 12 meses, deu R$2.500. Qual vai ser o salário de benefício utilizado para calcular a renda mensal do benefício? Ora, o menor. R$2.000. Então, ele vai receber 91% de R$2.000. Simples assim. Ah, professor, mas é injusto porque é R$2.500. Bom, o legislador fez justamente isso para beneficiar
a Previdência Social. E eu acho injusto. Mas a justificativa que tem lá nas exposições de motivos da lei ou é da medida provisória, não me lembro, ela diz justamente o seguinte: ora, o cara tem uma renda aqui de R$2.000 e tem uma renda aqui de R$2.500. Agora a gente vai inverter. Vamos dizer que esse cidadão aqui, a renda dele, a média de 100%, essa foi a justificativa do legislador, tá? Deu R$3.000. R$3.000, ok? A média dele deu R$3.000. Mas a média dos últimos 12 meses, certo? Existentes ali no período de 12 meses, deu R$2.500. R$2.500. Então, qual é o valor que o sistema vai pegar para calcular a renda mensal do benefício? Ora, R$2.500. Por quê? Porque é menor. É menor do que 3. Então, o sistema ele vai receber, na verdade, a média de 91% de R$2.500. Essa foi a justificativa do legislador. Por quê? Porque o legislador ele justificou lá na exposição de motivos o seguinte: se o cara recebe um benefício de R$3.000, 91% de 3.000, é mais vantajoso do que o salário dele. Então ele vai querer continuar recebendo o benefício, ao invés de voltar ao mercado de trabalho. Essa foi a justificativa, sem fundamento, na minha opinião, do legislador, porque, sinceramente, não tem lógica. São pouquíssimas pessoas que querem isso, dessa forma, certo? Querem permanecer afastado, permanecer tentando conseguir atestado para poder ficar com um benefício que é maior do que o salário dela. Mas esse benefício é maior do que o salário dela porque ela trabalhou durante todo um período contributivo que justificou. Porque geralmente, eu acredito que 70% das vezes que a pessoa requer um auxílio-doença, o salário de benefício da pessoa, na verdade, a renda do benefício da pessoa que recebe o auxílio-doença, o auxílio por incapacidade temporária, ele é menor do que o salário atual da pessoa. Geralmente é assim que funciona. Geralmente. É muito difícil não ocorrer isso. É muito difícil não ocorrer isso. Ok? Muito difícil. Enfim, o sistema vai calcular, vai fazer esses dois cálculos. Agora, o cara não tem contribuições nos últimos 12 meses. E aí, o salário de benefício dele, a renda mensal do benefício dele vai ser um salário mínimo, já que não tem? Não, certo? Não é assim. Se não tiver contribuições nos 12 meses anterior à data de entrada do requerimento, esse cálculo aqui ele não é realizado, certo? Esse cálculo aqui ele não é realizado, somente o primeiro, ok? Então, se o cara está na qualidade de segurado ali mais de um ano sem trabalhar, mais de um ano sem contribuir e sofre um acidente e vai requerer esse benefício no INSS, o que acontece? O sistema ele não faz esse cálculo aqui. Ele vai pegar só essa média aqui, tá? Que isso fique claro. A legislação, ela não dá a entender isso. Ela não dá a entender isso. Ela deixa bem claro que tem que pegar essa média. Mas se não existe essa média, só vai utilizar a de cima, ok? Então, é dessa forma que funciona. Tudo bem? Se o segurado não tiver contribuições nos 12 meses anteriores à data de entrada do requerimento, esse cálculo aqui não acontece. Só o de cima, tá? Aqui é só para prejudicar quem está contribuindo, quem permanece contribuindo, que é outro erro, né? Não existe uma igualdade aí, você nota que não existe uma igualdade, é um absurdo, mas enfim, tá? Outro detalhe importante que eu não recordo se eu falei no bloco anterior, então vamos lá. Qualquer benefício que substitua a renda mensal do trabalhador não pode ser inferior a um salário mínimo. Mais uma vez. Qualquer benefício que substitua a renda mensal do trabalhador não pode ser inferior a um salário mínimo. Portanto, se o cálculo do auxílio por incapacidade temporária for de R$800, a renda mensal do benefício aqui der R$800, o cara vai receber, o segurado vai receber um salário mínimo. Ele não vai receber R$800, certo? Se a média ali na renda mensal do benefício deu R$500, R$600, R$200, não importa qual o valor, certo? Ele vai receber um salário mínimo se esse benefício substituir a renda mensal dele, ok? Que isso fique claro. Agora, há uma exceção. Qual seria essa exceção? Vamos lá.
Cidadão é professor, certo? Segurado, assegurada, é professor, professora, não importa, certo? E só a título de exemplificação, tá, pessoal? Segurado é professor, professora e exerce outra atividade. Qual seria essa outra atividade? Vamos supor que é eletricista, é mototaxista, ou é empresário, é advogado, não importa, certo? Exerce outra atividade na condição de empregado, contribuinte individual, não importa, certo? Mas exerce outra atividade. É empregado lá de um determinado colégio e o colégio contribui e ele também contribui porque é retido na fonte pelo colégio, ok? E ele também exerce outra atividade. É mototaxista, é taxista, é eletricista, não importa, ok? O fato é que ele possui duas fontes de renda. Ele possui duas atividades que são abarcadas pelo regime geral de previdência social. Então ele vai ter um problema nas cordas vocais, certo? E aí ele fica impedido de atuar na atividade de professor. Ele fica impedido de dar aula. Então o que é que acontece? Ele requer o benefício no INSS e o perito lá, no momento da perícia, ele vai analisar qual é a incapacidade dele. E o perito detectou que a incapacidade dele é justamente ministrar aula. Ele não pode mais dar aula durante um determinado período, durante 6 meses, por exemplo, certo? E ele diz, não, doutor, mas eu tenho outra atividade, eu sou taxista, certo? Eu trabalho no período diurno no colégio, mas no período noturno eu trabalho de taxista. Então o perito, ele concede o auxílio-doença em relação à atividade de professor, que é aquele de fato está incapacitado para o trabalho, porque ele teve um problema nas cordas vocais, certo? Mas a atividade dele de taxista, ele continua exercendo sem problema nenhum, certo? Taxista, motorista de aplicativo, eletricista, enfim, empresário, não importa. Ele continua exercendo sem problema nenhum, porque não impediu ele. Essa morbidade não impediu ele de exercer a outra atividade que ele possui. Então, nesse caso, certo? Nesse caso, o benefício de auxílio por incapacidade temporária não vai substituir a renda mensal do trabalhador. Por quê? Porque ele tem outra fonte de renda. Então não vai haver a substituição. Como não vai ocorrer a substituição da renda mensal do trabalhador, esse benefício, nesse caso, certo? Ele pode sim ser inferior a um salário mínimo. Por que ele pode? Porque não substituiu a renda mensal do trabalhador. Porque o cara possui outra atividade. O segurado, a assegurada possuem outra atividade. Então, não tem problema nenhum de ser inferior a um salário mínimo. Ok? Que isso fique claro, tá? É uma exceção à regra, tá? Então, nesse caso, sim, o auxílio-doença, o auxílio por incapacidade temporária pode ser inferior a um salário mínimo, ok? Não tem problema. Superado isso, tudo bem? Superado isso, a gente vem para cá, tá?